Olá! Hoje a gente vai fundo numa técnica super importante na produção de áudio, o sidechain. Temos aqui umas fontes bem legais que explicam o que é, como usar e várias aplicações. Isso aí. A ideia é desvendar essa ferramenta, sabe? E ir além daquele efeito famoso de pumping da música eletrônica e sacar como ela ajuda a deixar as mixagens mais limpas, mais interessantes. Ok, vamos lá, desmistificar isso. Ótimo ponto. Porque, assim, o básico do sidechain é isso. Um som influenciando o comportamento de outro. É uma interação, né? Fundamental na mixagem hoje em dia. Entendi. Então, explicando de forma simples, em vez de um efeito tipo um compressor reagir ao som da própria faixa onde ele está, ele reage ao som de outra faixa. Essa outra faixa é a tal controladora ou chave, é isso? Exatamente. E o que é fascinante, assim, é ver como isso funciona na prática. O exemplo clássico que todo mundo fala é o do bumbo e do baixo. Ah, sim. Você pega um compressor, que basicamente controla o volume, a dinâmica, né? E coloca ele lá na faixa do baixo. O baixo é o alvo. Só que quem manda no compressor não é o baixo, É o bumbo. é o bumbo. O sinal do bumbo é enviado para uma entrada especial do compressor, a entrada sidechain. Certo. Então, quando o bumbo bate, pá, atinge um certo volume, Isso. o compressor lá no baixo entra em ação e diminui o volume do baixo, mas só por um instantinho. Ali o bumbo acaba e o baixo volta ao normal. É isso que cria aquele espaço nos graves, para não embolar. Perfeito. É exatamente isso. Resolve aquela bola de grave, sabe? Sim. Onde o bumbo e o baixo ficam brigando pelo mesmo espaço. O baixo, tipo assim, educadamente dá um passo para trás para o bumbo passar. Imagina duas pessoas numa porta estreita. Aham. O sidechain faz uma delas esperar um pouquinho. Faz todo sentido. Mas assim, as fontes que a gente viu mostram que o sidechain não é só isso, né? Não é só o pumping da dance music ou essa questão do baixo e bumbo. Aqui que a coisa fica bem interessante. Por exemplo, como que ele ajuda a destacar a voz? Essa aplicação é demais, muito útil. Você pode usar o sinal do vocal, a voz da pessoa cantando, Certo? para controlar compressores em outros instrumentos que podem brigar com a voz, tipo guitarras, teclados, pads, sabe? E aí o que acontece? Esses instrumentos abaixam um pouquinho de volume, mas de forma bem sutil e só quando a voz está presente. Isso garante que a voz fique sempre clara, na frente, sem ser engolida, sem ser mascarada. Nossa, inteligente. E imagino que essa mesma lógica de abrir espaço funciona para controlar efeitos também, tipo reverb, delay, porque eles podem sujar muito a mix, né? Com certeza, é um uso super comum e muito eficaz. Você usa o sinal da voz ou de um solo de guitarra, por exemplo, Sim. para controlar o volume do reverb ou do delay. Enquanto a voz está cantando, o efeito fica mais baixo. Nas pausas da voz, o efeito respira, ele sobe um pouco e preenche o espaço. Ah, que legal! Então você tem a ambiência, o espaço, mas sem atrapalhar o som principal. Exato, mantém a clareza total. E as fontes falam também de sidechain multibanda. Isso é para ter ainda mais controle? O que seria isso? Aí a gente já entra num nível de precisão maior. Se a gente pensar no quadro geral, né? O multibanda permite aplicar essa compressão via sidechain só em algumas faixas de frequência do som que está sendo controlado. Como assim? Dá um exemplo. Tá, pensa de novo no baixo e bumbo. Com multibanda, você pode fazer o compressor agir só nos graves do baixo quando o bumbo toca. Ah! Os médios e agudos do baixo continuam lá, intactos. Você não mexe neles. O controle é muito mais cirúrgico, entende? Você atua só onde precisa. Entendi. Bem mais específico. Eu vi também uns usos bem criativos, tipo para criar ritmos, né? Usar a bateria para fazer uns pads, uns sintetizadores ficarem pulsando junto. Isso é bem comum em música eletrônica, pop. Sim, demais. E tem até o tal do Ghost Sidechain. O que é isso? Fantasma? É, tipo isso. Você cria uma faixa de áudio separada que ninguém vai ouvir na mix final, ela é muda, Certo. mas essa faixa fantasma tem um ritmo específico, talvez um clique, uma percussão simples, e é ela que você usa como gatilho, como chave, para o sidechain em outro instrumento.
Assim você cria um efeito rítmico sem que o som que está disparando o efeito apareça na música. Nossa, que truque bom, bem criativo mesmo. E para ajustar o jeito que tudo isso soa, a pegada do efeito, quais controles do compressor são os mais importantes? Olha, principalmente dois: o ataque e o release. Ataque e relaxamento, né? Isso. O ataque é quão rápido o compressor reage quando o sinal de controle chega. Para aquele efeito do bumbo cortando baixo, você geralmente quer um ataque bem rápido, para a reação ser imediata. Entendi. E o release? O release é quanto tempo o compressor leva para parar de atuar, para o som voltar ao normal. Se você usa um release mais longo, aí sim você tem aquele efeito de bombeamento, de respiração mais evidente. Ajustar esses tempos é crucial para a coisa soar musical, né? Para não ficar mecânico demais. Fundamental. Ah, e só para não ter confusão, um alerta rápido que as fontes trazem. Existe o termo sidechain também no mundo das blockchains. É verdade. Mas atenção, é outra coisa completamente diferente. Lá tem a ver com cadeias de blocos paralelas para escalabilidade. Não tem nada a ver com áudio, só o nome que é igual. Bem lembrado. Conceitos totalmente distintos. Então, resumindo tudo isso, o que fica claro é que o sidechain não é só um efeito isolado, é quase uma filosofia de mixagem, né? É sobre criar espaço, criar um diálogo dinâmico entre os sons. Exatamente. Dominar isso pode transformar uma mixagem que parece meio estática, chapada, em algo que respira, que tem vida, onde os elementos interagem de verdade. É fazer a música conversar. Perfeito. É isso. Acompanhe, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like, compartilhe. Voltamos em breve. Até a próxima.